Boa tarde a todos. Vamos falar aqui sobre erupção dentária. Lembrando que nós vamos comentar sobre a erupção dos dentes descidos, que os dentes permanentes nós vamos fazer outros slides, tá? Porque tem alguns eventos diferentes. É basicamente o mesmo, mas tem algumas fases diferentes. Nós temos as três fases principais, focando aqui, Matheus, que é a fase pré-eruptiva, fase eruptiva. Dentro dessa fase eruptiva, nós vamos ter o maior evento da erupção dentária e a fase pós-eruptiva. Na fase pré-eruptiva, lembrando a todos que ainda acontece na região intraóssea, ou seja, o dente ainda não irrompeu a cavidade oral. Tá? Quais são os eventos marcantes nessa fase pré-eruptiva? Nós vamos ter ali uma diferenciação dos germes dentários e uma movimentação. E essa fase ela vai terminar com a formação da coroa. O que acontece? Nessa fase aqui, nós vamos ter, vai estar ocorrendo um aumento da mandíbula, um espaçamento da maxila, tanto para distal como para mesial, como também para a região vestibular e para lingual. Para quê? Para que esse germe ele se acomode dentro dessa caixa óssea, para ter espaço para todos os dentes virem a se irromper. Tá? Então aqui eu fiz aqui um desenho. Nós temos aqui o germe um dente, que na verdade aqui ainda é germe dentário ainda. Nós temos essa parte que envolve o germe dentário, que nós chamamos de lâmina, aliás, de cripta óssea, tá certo? E qual que é a função dessa cripta óssea? É envolver o germe dentário ainda na fase de coroa, na odontogênese. Essa fase de coroa vai dar a formação aí da polpa, da pré-dentina, da dentina em si, do esmalte, e ainda vamos ter eventos de cementogênese, a formação do ligamento periodontal e do osso alveolar. Tá? Bem lembrado, essa fase aqui é uma fase intraóssea, certo? Nós vamos passar agora para a fase a fase eruptiva. Tá? Fase eruptiva. Essa fase eruptiva ela é dividida em três subfases, ou seja, ela tem uma fase que ainda é intraóssea, nós temos uma outra subfase que nós chamamos de penetração na mucosa e a fase de erupção pré-oclusal. Aqui nós chamamos de erupção pré-oclusal porque ela só se torna oclusal quando o dente totalmente ele rompe e já entra em fusão com o seu antagonista. Então, como aqui não dá para saber se está em fusão com o antagonista, nós vamos chamar de fase pré-oclusal. Tá? Quando que inicia? Inicia quando a coroa está formada, então eu já tenho coroa formada, tá? E termina quando o dente chega no plano oclusal. Ou seja, ele já irrompeu, mas ele não está ainda em oclusão. Tá bom? Eu fiz aqui um desenho para entender a principal característica da fase eruptiva intraóssea, que aqui nós temos o dente, né, esmalte, dentina e polpa. E nós temos aqui o que? A cripta óssea. Né? O que ocorre nessa cripta óssea na fase eruptiva, né? Na fase intraóssea? Nós vamos ver aqui, nós vamos ter uma reabsorção dessa cripta óssea, tá bom? Essa reabsorção ela vai ser intensa. O germe dentário vai estar se movimentando e vai haver o rompimento dessa cripta óssea, tá bom? Que vai formar, então, nessa fase aqui, o que nós chamamos da formação como é o nome do negócio aqui, Matheus? Gubernáculo. Aliás, vai formar o canal do gubernáculo, que é nada mais nada menos que o rompimento da crista óssea para o dente estar indo em direção ao quê? A mucosa oral. Uhum. Essa parte vermelha aqui que eu desenhei aqui seria já a mucosa, né? A gengiva, os tecidos moles do dente. Lembrando que aqui essa fase ainda é uma fase intraóssea. Tá? A segunda fase, né, a segunda subfase, né, da fase eruptiva é a penetração na mucosa. Então aqui de novo desenhei a cripta óssea e o germe dentário. A cripta óssea rompeu e aqui nesse desenho aqui eu fiz seria uma continuação desse outro desenho. Então aqui em vermelho aqui eu tenho o epitélio oral, ou seja, a gengiva, tá? E eu tenho aqui o dente no interior da cripta.
Então o que acontece? Aqui a cripta óssea ela já rompeu. Qual que é o evento marcante que nessa penetração na mucosa? Eu vou ter o quê? A fusão do epitélio reduzido do esmalte com o epitélio da mucosa oral. Essa fusão, né, do epitélio reduzido do esmalte com o epitélio oral vai haver o quê? O surgimento da coroa já na cavidade oral. Tá certo? Um outro evento marcante também aqui nessa subfase é que o epitélio ele não sangra, ele não vai haver um sangramento, porém eu vou ter eventos da inflamação nesse local. É nesse momento que a criança, lá, o bebê, ele vai ficar enjoadinho, vai ter febre, ele vai ter um pouco de sensibilidade ou até dor. Por quê? Porque o dente ele rasgou, né, a gengiva a sua gengiva e já irrompeu, tá? Então é um evento marcante que ocorre esse evento de inflamação na boquinha do bebê, tá certo? Correto. Então passamos agora para a última fase da fase eruptiva, que é a fase pré-oclusal. Lembrando que pré-oclusal, porque esse dente ainda não encontrou o antagonista, ou seja, esse dente ainda não está em função. O que vai acontecer de importante aqui nessa fase pré-oclusal? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a formação do periodonto de proteção e já vamos ter o quê? Parte da exposição da coroa na cavidade. É nessa fase que no caso aí os pais têm que ser bem orientados, porque como eu já tenho o dente ele erupcionado lá na cavidade bucal, a criança vai começar com aqueles costumes deletérios, né, como sucção, chupar o dedo, uso de chupeta, mamadeira, e isso vai fazer com que o dente se não movimente de uma forma natural, né, e vamos ter um problema sério aí de oclusão, tá certo? Como eu já disse, né, nessa fase vai ser completado lá o ligamento periodontal, o epitélio oral, tá certo? Eu fiz um outro desenho aqui, que é nessa fase também, que nós temos o epitélio gengival, o epitélio de sulco e o epitélio de sulco se envolvendo com o epitélio juncional, já entrando na extensão conjuntiva. Então, o que isso significa? Aqui nós já temos o dente formado e também a formação da raiz. E em seguida, a fase já pós-oclusal, esse dente já está totalmente rompido, já está em função com o antagonista, já está em função. E o que compreende a fase pós-oclusal? A erupção total do dente na cavidade e até a sua retirada, porque como aqui é o dente não é o permanente, é o dente de leite, ou seja, é o dente decíduo, aqui ele vai ver em seguida já vai vir atrás, o permanente vem atrás, né, e vai empurrar esse dente vai ser retirado da boca da criança. Então, aqui está fiz esse resumão. É claro que tem que complementar com a leitura, né, do livro que a professora ela indicou, que está ali tá no meu computador, que tem uma cervejinha, claro, né, sempre, né, e aqui está o Matheus, que foi o nosso cameraman, o nosso gravador, né? E é isso aí, tamo junto, uma boa sorte a todos. Professor é o Máscara!